Olá, quinto ano! Bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. A aula de hoje é a primeira aula do nosso quarto bimestre, tá? É o primeiro assunto, primeira aula para você estudar para as suas Olimpíadas, tá bom? Primeira aulinha de tudo. Nesta aula, nós iremos iniciar o quarto módulo. Então, você já tem que pegar o seu módulo aí na sua casa e colocar no primeiro capítulo do quarto módulo, tá? Que é o capítulo 7. É o capítulo que chama Período Democrático. Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem o livro de vocês, ou, melhor ainda, você pode dar uma pausa no vídeo e pegar lá o seu módulo para você acompanhar enquanto você assiste a aula, combinado? Corre lá, corre lá. Pegou? Muito bem. Agora que você já está com o módulo em mãos, você consegue verificar que o capítulo 7 é um capítulo que tem uma imagem de uma área em construção. Tem uma área que tem alguns esqueletos de prédio, tem algumas partes de obra. Essa obra, ela se refere a Brasília, que é a capital do nosso país. Então, o capítulo de vocês tem como imagem de abertura o Canteiro de Obras de Brasília. Brasília, que é a capital do Brasil, foi fundada bem recentemente, é uma cidade novinha. Ela foi fundada em 1960, tá? Então, é uma cidade que tem aí, vamos ver quantos anos, de 60 até 2020, tem 60 anos, tá? E ela foi fundada pelo presidente JK, que é um dos presidentes que nós vamos estudar nesse capítulo. Por isso que ela tá na abertura, porque é uma das grandes obras do governo do JK, certo? Então, vamos começar ao que interessa. Neste capítulo, nós iremos estudar 5 presidentes, certo? São eles, grave aí na sua cabeça, Eurico Gaspar Dutra, que eu vou sempre chamar de Dutra, Getúlio Vargas, que vocês já conhecem, nós vamos estudá-lo de novo, JK, que é o Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e o João Goulart. De novo, Dutra, Getúlio Vargas, JK, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek. Provavelmente, dependendo de quanto tempo eu vou falar, na aula de hoje nós vamos falar só de 2 ou 3 desses, tá? Primeiramente, eu queria esclarecer que por que do nada nós vamos estudar esses 5 presidentes? Porque são os 5 presidentes que vieram logo depois do Getúlio Vargas. Lembra que nós estudamos o governo do Getúlio Vargas para a nossa prova? Que ele governou de 1930 até 1945? Pois é. Agora, nós estamos seguindo a ordem. Vamos ver os presidentes que vieram depois desses 15 anos do governo Vargas, ok? Eu só queria esclarecer para vocês que durante o final do governo do Getúlio Vargas, ele fez uma ditadura. Vocês lembram disso? Pois é. Uma ditadura é um governo que não há liberdade de expressão, é um governo que não tem eleição, é um tipo de governo autoritário, que o presidente fica proibindo as pessoas de se expressarem, de falarem. Então, é um governo bem diferente e ruim. E é por isso que o período que vem depois desse governo do Vargas é chamado de período democrático, em uma homenagem à democracia. Porque a democracia ela é justamente o oposto da ditadura. É como se fosse água e óleo, que vocês sabem que não se misturam. É como se a democracia fosse a água e a ditadura fosse o óleo. Que são coisas que não se misturam, são coisas que não são parecidas, certo? Então, esse período desses presidentes, desses 5 presidentes, é o período democrático, porque vem justamente depois de uma ditadura, ok? Então tá, vamos ao primeiro presidente. O primeiro presidente se chama Eurico Gaspar Dutra. Ele assumiu o governo logo depois do Vargas, ou seja, o Vargas largou em 45 e ele entrou em 46, certo? E aí o Dutra, ele vai ter algumas coisas marcantes no seu governo. Uma das coisas mais marcantes que ele vai fazer no seu governo vai ser voltar o Brasil para a democracia. Lembra que eu falei que nos últimos anos do Vargas houve uma ditadura? Pois é, a função do Dutra vai ser colocar o Brasil de novo em uma democracia. Então, para isso, ele vai fazer uma nova Constituição. Grave isso na sua cabeça. Que durante o governo do Getúlio Vargas, durante o governo do Eurico Gaspar Dutra,
ele vai fazer uma nova Constituição para o Brasil. E o que é uma Constituição? A Constituição é o conjunto de leis que rege o Brasil, é o conjunto de leis que administra o Brasil. Todo país tem a sua Constituição. No caso, a nossa última Constituição, antes dessa do Dutra, tinha sido uma Constituição feita pelo Getúlio Vargas na época da ditadura. Então, era preciso fazer outra, né? Porque a gente não podia ficar com uma Constituição que era da ditadura. Por isso, o Dutra, assim que ele chegou, ele começou a elaborar uma nova Constituição, tá? E nessa Constituição, volta as eleições, volta o voto. E ele mantém também as coisas boas do governo do Getúlio Vargas, porque apesar do Getúlio Vargas ter feito a besteira de ter feito uma ditadura, ele também fez coisas boas, como, por exemplo, o direito dos trabalhadores. O Dutra, ele mantém esses mesmos direitos dos trabalhadores, ele afirma, ele reafirma. Ele fala assim, ó, não se preocupem que os direitos que o Vargas deu para os trabalhadores, eu vou manter. Vou manter também o voto das mulheres. A única coisa que eu vou mudar vai ser o que a gente precisa, que é a nossa volta para a democracia, a volta das eleições, a volta do voto e tudo mais, ok? Então, o governo do Dutra é bem pouquinho para você aprender, é só você saber que ele fez uma nova Constituição, que o Brasil precisava dessa nova Constituição, porque a última tinha sido na época da ditadura do Vargas, ok? Já depois do Dutra, aí vem o Vargas de novo. O Vargas vai ser presidente 2 vezes, então, durante aqueles 15 anos, certo? E agora, depois do Dutra. Então, o Getúlio Vargas, ele vai assumir o governo do Brasil de novo em 1950, ok? Na verdade, bora conferir. O Dutra, ele fica 5 anos. 46, 47, 48, 49, 50. Isso. Aí o Vargas entra em 51. Quando o Vargas entra no Brasil, no governo do Brasil novamente, ele vai criar uma empresa que existe até hoje, que é uma empresa chamada Petrobras. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dessa empresa e sabem para que ela serve. A Petrobras, ela serve para extrair o petróleo do Brasil, para produzir combustíveis, para vender esses combustíveis. É uma empresa do governo brasileiro, criada na época do governo do Getúlio Vargas, certo? Então, o Getúlio Vargas vai ser o presidente que vai criar a Petrobras. Além de criar a Petrobras, ele vai fazer também o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES. São as 2 grandes obras desse governo dele. Só que o Vargas, apesar dele ter o carinho da população, afinal ele foi reeleito de novo pela população, mesmo tendo feito uma ditadura, ele tinha o carinho da população porque ele deu direito para os trabalhadores, né? Só que muitas pessoas não gostavam dele, porque ele tinha umas ideias diferentes, ele não queria deixar empresas de fora entrarem no Brasil, ele não era muito amigo dos empresários, então tinha muita gente contra ele, políticos e empresários, tá? E essas pessoas começaram a pressionar demais o Vargas para sair do governo. Pressionaram, falaram, sai Vargas, ninguém te quer. Foram para os jornais, colocaram notícias, às vezes notícias falsas, para prejudicar a imagem do Getúlio Vargas. Pressionaram tanto para ele sair que ele falou assim, eu só saio da presidência morto. E infelizmente ele teve a atitude errada de acabar tirando a própria vida, né? Então, o Getúlio Vargas, ele tirou a própria vida para não ser tirado da presidência, certo? Ele fez isso em 1954. E aí, então, 5º ano, quando o Getúlio Vargas, ele saiu da presidência, o vice dele teve que assumir, que é o Café Filho, né? E aí, depois, na próxima eleição, o presidente eleito foi o JK. E aí o JK ele vai ficar para um outro vídeo, para esse vídeo não ficar muito grande. Estamos chegando aí em 10 minutos, então o JK vai ter um vídeo só sobre ele, certo? Por hoje é só. Beijo, até a próxima.